E você também pode colocar o seu servidor local e começar a comparar se o seu servidor local está mais rápido que os servidores públicos. Fala, meu mestre dos cabos ocultos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar 3 scripts simples que a gente pode utilizar para monitorar a qualidade da nossa internet. Então a gente está aqui com nossos ABICs. O que eu vou mostrar aqui agora é uma forma da gente monitorar aspectos da qualidade do nosso link de internet diretamente pelos ABICs, usando 3 scripts simples. Um para monitorar tempo de resposta ICMP, outro para monitorar a quantidade de saltos que a gente tem para cada destino e um último monitorando o tempo de resposta das resoluções DNS. Então vamos lá, nesse vídeo aqui não vai ter muita enrolação, então eu já vou pegar aqui o terminal que o Zappix está logado, vamos aumentar aqui o zoom, vamos aumentar mais o zoom. Tá, acho que o zoom ficou o máximo, não vai dar para aumentar mais. Acredito que esteja dando para ver bem. Então vamos lá, vamos para o primeiro script. Primeiro script a gente vai monitorar tempo de resposta. Então, por exemplo, se eu der aqui um ping para o 888, eu tenho esses tempos aqui, ó, time 11 milissegundos, e essa média, só que ele não para. Então, o que a gente pode fazer? Quando eu dou um Ctrl C, ele me traz as estatísticas. Então, o mínimo, a média, o máximo e eu não sei o que é isso, sinceramente. Deve ser alguma variação pelo jeito. Mas ele continua pingando eternamente. A gente não quer isso. Então, a gente pode colocar um contador de pacotes. Então, eu quero fazer apenas um ping para o 888. E ele me retorna. Deixa eu limpar aqui. Só que a gente não consegue ainda imputar tudo isso daqui para os ABICs. A gente precisa limpar essa saída para a gente conseguir utilizá-lo nos APICs. Então a gente pode começar a usar os comandos de grep, de cut, de AWK. Tem N comandos que a gente pode utilizar. O problema do ping é que ele é muito verboso, então ele traz muita informação. E a gente tem uma alternativa que é muito mais simples que o ping, que é o fping. Então, se eu usar, por exemplo, o fping para o 888 e passar o parâmetro "-e" para ele, cara, olha a diferença de saída. Então, isso daqui, para mim, fica muito mais simples de filtrar do que essa saída toda. E, como ele traz aqui o tempo de resposta, eu consigo criar um item nos APIs que executa um script dentro do meu servidor para ter o tempo de resposta. E assim eu consigo monitorar a qualidade desse link, né? Monitorar aspectos da qualidade desse link. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar o próprio fping, só que eu vou redirecionar a saída dele com um pipe, ou seja, quando eu uso pipe, eu pego toda a saída do comando que está à esquerda e jogo para o comando que está à direita. E a gente tem alguns comandos que a gente pode utilizar para filtrar essas informações. A gente tem o AWK, a gente tem o grep quando a gente quer filtrar algo dentro da linha, nesse caso como retorna só uma linha, não vai fazer diferença. Mas a gente também tem o cut, que é um dos mais simples, eu vou mostrar ele aqui primeiro. E o cut ele recebe 2 parâmetros, o delimitador, que é um caractere que a gente consegue fazer um filtro dentro da string que a gente está buscando, e também a posição que a gente quer que retorne. Então, por exemplo, vamos escolher um caractere aqui. Vamos pegar um caractere que aparece apenas uma vez, o A. O A ele só aparece uma vez nesse texto todo. E vamos dizer que a gente quer a primeira posição. Então o que a gente tem? A gente tem que 888 is e vai ter um espaço aqui também que a gente não consegue ver. E ele cortou até o A. Se a gente pedir a segunda posição, ele novamente começa do A para frente, ele pega todo o final. Só que para a gente, esses dois textos aqui, eles ainda não fazem muito sentido quando a gente pensa no monitoramento dos APIs. Então vamos pegar aqui o fping de novo. O que a gente quer? A gente quer o tempo. Então faz muito mais sentido eu filtrar pelo parênteses. Eu tenho a posição 1, que é todo o abre parênteses para trás, e a posição 2, que é todo o abre parênteses para frente. Eu ainda tenho um problema que eu preciso mais um filtro, então eu jogo para mais um cut, "-d", e agora eu vou filtrar por esse espaço aqui, e vou pedir a posição 1. Pronto, 11.5 já é um valor que eu consigo usar ele nos ABICs. Porém, a gente também tem outra forma de fazer isso daqui também, que é por meio do AWK. Então, o AWK ele é um processador de texto que a gente consegue fazer alguns filtros nele também. E eu vou pegar aqui a minha colinha, porque como ele trabalha com regex, e regex é uma coisa que a gente não memoriza, né? A gente só entende o conceito, conhece algum símbolo-chave e depois que funciona a gente só salva a string e sempre reutiliza. Então, eu peguei aqui a minha colinha. E a gente tem a mesma coisa, 11.3 milissegundos. Obviamente eu teria que fazer mais um cut aqui, né, igual o último cut que a gente fez, com espaço para pedir pelo 11.5. Então a gente tem as duas formas, a gente pode fazer cut, fping depois cut mais cut,
o fping awk e depois o cut. Nesse caso aqui, nesse script, eu vou usar esse modo aqui do fping mesmo, com os dois cuts, porque acaba ficando um pouquinho mais simples do que usando o awk. Então eu vou limpar aqui o terminal, vou usar o Vim para a gente desenvolver o nosso script que pega o tempo de resposta. Então o que é a primeira coisa quando eu vou fazer um bash script? É informar que eu estou usando o bash, então /bin/bash. A partir desse momento, meu sistema operacional sabe que quando eu executar esse script, ele precisa executar com o terminal do bash. Eu poderia colocar aqui um /bin/python, um /bin/per, por exemplo, um PHP, para mim executar esse script com outros tipos de linguagem. Mas nesse caso aqui a gente está usando o bom e velho bash. Então vamos começar simples aqui. Vamos só deixar o nosso comando um pouco mais dinâmico. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o host ele recebe o primeiro parâmetro do meu script e que eu vou ter um output que vai ser a saída do meu comando fping. E quando eu quero executar um comando e salvar o conteúdo dele numa variável, eu posso fazer o seguinte, eu abro o cifrão, abro e fecho parênteses e coloco o comando aqui dentro. Então fping no meu host e "-e" para ter a saída mais verbosa. E aí vamos fazer um eco aqui no output só para a gente ver como é que fica. Então eco, cifrão, output. Vou salvar esse daqui e vou sair. Vamos dar permissão de execução para esse script. Então chmod plus mais x, tempo de resposta, e vamos executar ele. Então tempo de resposta para o 888. Então 888 is alive. Se eu usar aqui, por exemplo, 1.1.1, a gente também tem que o 1.1 está vivo. Então beleza, a gente já conseguiu dar um pouco mais de dinamicidade para o nosso script. Vamos continuar melhorando ele. Então vim tempo de resposta. O que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, estou fazendo script e eu preciso validar se meu script recebeu a quantidade de parâmetros certos. Então a gente vai começar ele com um if else aqui. Então if then. E aí já vamos colocar o fi aqui. Show. Então qual que é a nossa condição? A nossa condição é que esse script tem exatamente um parâmetro, né? Eu preciso ter o parâmetro do host que eu quero pingar. Então a gente pode utilizar o cifrão jogo da velha. Se isso daqui for diferente de 1, então a gente teve um problema. Deixa eu ver se eu consigo dar um enter aqui. Beleza. Então echo, uso do script é igual a %0, que daí simboliza o próprio script, com host. E aí a gente sai do script. Vamos testar aqui para ver que jeito que ficou. Opa. Então vamos lá. Tempo de resposta 888. E o F inesperado procurava por correspondente. Então peraí, faltou alguma coisa aqui. Ah, tá. Foi isso daqui, ó. Esqueci de fechar aspas ali. Então 888 is alive. Se eu não colocar um host, uso o tempo, ponto barra tempo de resposta com um host. Se eu colocar dois hosts, ele também vai me dar erro, porque eu uso dele apenas com host. Beleza. Deixa eu ver se o nano... Tá, o nano ficou mais bonito, vou usar ele. Então, o primeiro erro que poderia dar no nosso script, que é informar a quantidade de parâmetros errados, foi resolvido. E agora a gente tem que começar a filtrar isso daqui, porque a gente tem que retornar apenas um número para os ABICs. Os ABICs vai querer o tempo de resposta, ou... Quer dizer, ele vai querer só um tempo de resposta, né? A gente vai ter que tratar o erro também com alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar isso daqui. Vamos trabalhar com mais um if else. Então vai ser if. Vamos jogar aqui o output para um grep. E eu vou procurar pela string isAlive. Se existir string isAlive, então a variável tempo recebe o echo do output. A gente vai jogar esse daqui para o cut -d. -f2 e novamente para o cut -d. Dessa vez por um espaço. -f1. E aí echo tempo else o 999.
Tá, vamos explicar aqui o que está acontecendo. Então eu tenho a saída do meu fping já no output. Se meu output tiver a string isAlive, quer dizer, se o ping funcionou, então a gente vai salvar a saída filtrada para dentro da variável tempo. E a gente vai imprimir na tela o tempo. E se não tiver aqui uma string de tempo, para não retornar um erro lá nos Apex por conta de estar retornando uma string, a gente retorna 9.999 e a gente vai lidar com isso aqui como se fosse um código de erro. Então vamos testar aqui o script para o 888 e não funcionou do jeito que a gente queria. Vamos vir aqui no Nano, vamos ver o que aconteceu. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ele retornou o isAlive. E ele retornou só output. Ah, tá. Então vamos lá. Aqui é o primeiro problema. Faltou o cifrão. E esse grep aqui ele tem que rodar no modo quiet. Beleza, agora foi. O que foram as mudanças? O grep, se a gente der um help aqui dele, ele tem o parâmetro "-q", que é o modo quiet ou o silent. Então ele inibe todas as mensagens normais de saída, que era isso daqui, ó. Então quando a gente fez o grep, ele estava imprimindo na tela. E o output é porque eu tinha passado output sem ser a variável output. Então eu estava passando o texto output. Por isso que estava dando erro. Então beleza, funcionou. Vamos dar um clear aqui. Show, já está retornando um valor. Vamos testar para 1.1.1. Também está retornando um valor. Vamos testar num host que eu sei que não existe. Ele gasta um tempinho, mas retorna 9.999, que é exatamente o que a gente quer. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em dados coletados, hosts. Vamos criar um novo host que a gente vai chamar de monitoramento internet. Vamos adicionar uma interface de agent, 127.0.0.1 mesmo, e o grupo de hosts vai ser, vamos colocar Linux, tem Linux? Pronto, Linux Servers. Show. Então beleza, vamos ver aqui nos itens dele, já vamos criar o nosso primeiro monitoramento, que é o tempo de resposta para 888. A gente vai utilizar um script, então é um monitoramento externo. A chave, vamos pegar aqui o nome do nosso arquivo, que é o tempo-resposta.sh. Ele vai retornar um número, na verdade ele vai retornar um fracionário, unidades em milissegundos, e vamos deixar rodando a cada 1 minuto. E beleza, a gente tem que passar também o host aqui, então 888, porque é um parâmetro dentro do nosso script. Então, o monitoramento externo, ele vai pegar scripts que são salvos dentro dos Zabbix. Como chave, a gente passa o nome desse script, nesse caso é o nome do arquivo, e entre parênteses e entre colchetes a gente passa os parâmetros, que nesse caso só tem um, que é o host destino. Ele está rodando como um numérico fracionário, porque ele vai retornar números quebrados, e intervalo de atualização a cada 1 minuto. A última coisa que a gente tem que fazer é mover esse arquivo que a gente tem aqui, que é o tempo-resposta, no diretório que o Zabbix espera estar os scripts de monitoramento externo. Então, vou fazer um cp do tempo de resposta para o sr lib zabbix external scripts. Vamos fazer com sudo. Beleza, eu já vou entrar aqui nesse diretório, que os próximos scripts eu já crio direto aqui. Se eu dar um ls-l, eu vou ver que eu tenho aqui o script tempo-resposta, mas ele é do usuário root. Então, tchau, zabbix, zabbix, tempo-resposta para a gente passar esse script a ser do zabbix. Show! Agora a gente pode vir aqui e testar. Maravilha, a gente já tem aqui o nosso tempo de resposta, 11.5. E se a gente quiser, a gente pode alterar esse host e testar para ele também. 9.01. Então vamos fazer aqui tempo de resposta para 1.1.1 e adicionar. E aí, aqui eu posso brincar à vontade. É só eu vir aqui, 888. Vamos colocar aqui tempo de resposta para 888. E vamos adicionar ele também. Ah, funciona com DNS? Funciona porque o fping funciona com DNS. Então posso fazer aqui também, youtube.com.br.
Na verdade, deixa eu deixar só youtube.com. Inclusive, a gente pode vir aqui testar 12 milissegundos. Adicionei também. Qual outro site? Eu não sei. Instagram. Então, instagram.com. 12 milissegundos. E assim eu posso fazer para quaisquer sites que eu quiser. Ah, quero testar, deixar um monitoramento até para minha rede interna aqui. Pô, consigo. Roteador. 92.168.10.254. Pronto. Show. E esse foi o nosso primeiro script. Então vamos partir aqui para o segundo. Até para esse vídeo aqui não ficar extremamente longo. Quantidade de saltos, vamos para esse. Não sei se vocês perceberam, mas obviamente eu tenho uma colinha aqui do meu lado, porque senão esses vídeos iam demorar demais, então é mais fácil só ir olhando aqui o script para mim não me perder. Quero que vocês saibam que eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu deixei previamente preparado. Vamos fazer um ls aqui. Vou criar aqui o script, quantidade de saltos, então já vou editar ele direto. Nano quantidade de saltos. .sh. Mas aí eu tenho que fazer com sudo, porque eu não tenho permissão de escrita nesse diretório. E vamos lá. /bin/bash. Deixa eu já pegar uma coisa aqui no cat, que é isso daqui, que a gente vai usar nele também. Então vai ser a mesma coisa, uso, beleza, show. Mesma coisa aqui, host vai receber o primeiro parâmetro. Só que o output nosso a gente vai mudar. O que a gente tem que fazer no output? A gente vai precisar de um comando que nos diga a quantidade de saltos que a gente teve para um host. E para isso a gente tem o traceroute, por exemplo. Então traceroute 888. A gente tem aqui, ó, deixa eu agora diminuir um pouco o zoom. Que para o 888, por exemplo, a gente teve 8 saltos. E nesse caso aqui, a gente só precisa da última linha. E a forma mais fácil de filtrar a última linha é a gente jogar isso para o comando tail. Então, tail -n1. E isso me retorna exatamente a última linha. Só que aqui tem um detalhe que, por exemplo, a gente teve aqui o Gateway e o DNS Google. Isso daqui é resolução DNS, pode deixar o traceroute um pouquinho mais lento. Então a gente vai jogar aqui para o N, que aí retorna só valores numéricos. Show, a gente já ajeitou isso daqui do traceroute então. E aí a gente tem que lidar também com o tratamento de erros. Vamos fazer aqui um traceroute para um host que não existe, então 72.30.21, e vamos ver o que é a saída dele. Quando funciona, eu sei que eu vou ter um retorno dizendo aqui os milissegundos. Quando não funciona, o que eu vou ter tá demorando. A gente pode deixar isso aqui um pouquinho mais rápido, passando o parâmetro Q com 1. Q1, percebam que aqui ele fez 3 queries, né? Uma deu 11 milissegundos 333, a outra 774, a última 501. Quando a gente passa com query 1, isso significa para o traceroute que ele vai tentar fazer só uma query até o nosso destino. E aí fica bem mais rápido do que o padrão. Vamos tentar aqui de novo, para um destino que não existe. E quando a gente não obtém um retorno válido, o traceroute ele tem que imprimir aqui o 30, show, que é o padrão dele, então ele vai tentar 30 saltos e informação nenhuma. Então eu já sei que se aparecer 30, eu tenho um problema, e quando aparece MS, opa, deu certo. Então eu vou procurar por MS, e se não tiver MS é porque eu tive um problema. E a gente vai usar o comando aqui, ó, traceroute, vai ser exatamente esse comando. Então vamos pegar aqui a quantidade de saltos. Aqui no output, vamos jogar o comando, só que a diferença é que em vez de um host fixo, eu estou passando um host dinâmico. E aí, if o output, jogando para o grep no modo silencioso dele, contiver ms, então meu comando deu certo. E se meu comando deu certo, eu vou querer uma variável contendo saltos, que essa variável vai ter apenas o retorno lá do output que tiver o primeiro parâmetro, que a gente acabou não filtrando, então vamos ver que jeito que a gente pode fazer isso. A gente, né? Tô falando a gente como se estivesse aqui do meu lado programando, digitando comigo, né? Então, é o cabeçudo aqui que acabou esquecendo de filtrar. Então, o que a gente pode fazer aqui? Daria pra gente fazer por cut? Daria. Vamos ver como é que vai ficar. Cut -d, vou precisar do parâmetro espaço, né? Do delimitador de espaço. Se eu tentar por F1 aqui, o que vai acontecer? Se eu tentar por F1, não vai aparecer nada. Por quê?
Porque aqui, ó, ele já começa com um espaço, então eu teria que pegar por F2. Por F2 eu tenho só o retorno do 8, então daria certo. Poderia também aqui usar o AWK. Então AWK, e nesse caso, o AWK por padrão, ele já filtra por espaços, então eu só faria o print da primeira variável, que aí eu tenho 8 também. Então aqui é gosto do freguês. Como a gente já fez um com cut, vou fazer isso daqui com a AWK. Então vamos lá para o nano. Então, saltos, output, pipe grep, AWK. Por quê? Porque aqui já tem a saída do comando sem estar com filtro, aqui eu só estou jogando para o filtro. E vamos fazer o print desses saltos. Show. Se não tiver ms, é porque deu erro, então a gente imprime o nosso código de erro. E aí o exit 2 para dizer que o script funcionou. Beleza, chmod plus x, quantidade de saltos, vamos fazer com sudo, e sudo chown, zabbix 2.zabbix, para a gente mudar isso daqui para o usuário zabbix, para ele poder executar lá no front-end. Show. Vamos testar ele, então quantidade de saltos, ele perde um host, vamos ver o 888. E o F inesperado, tá, linha 15. Vamos ver o que aconteceu aqui na linha 15. Deixa eu abrir só com o Vim, porque o Vim tem um contador de linhas. Então, linha 15, essa daqui. E aqui, ó. Aqui o safado. Pronto. Agora sim, se a gente testar. 8, show. Se for para 1.1.1, 7 saltos, beleza. Se a gente testar para o youtube.com, 8 saltos. Se for alguém que não existe, então 72, 30, 21, ele tem que retornar o 9999, né? 9.999. Show, funcionou. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou copiar esse cara, só que aqui é a quantidade de saltos. E vamos testar para o YouTube mesmo. Então, vamos mudar o nome. Oito saltos. Vamos adicionar. Cadê ele? Ah, tá aqui primeiro. Vamos clonar aqui para o Instagram. Instagram. Testar. Mas eu mudei o script. Caramba, o que eu fiz aqui? Ah, eu cliquei no nome e mudou a ordem. Instagram. Instagram. Testar. Aqui já demorou um pouquinho mais. Timeout while executing shell script. Vamos debugar isso daqui. Então, instagram.com. Realmente está demorando um pouquinho. Pode ser que o Instagram não tenha o traceroute habilitado, mas ele tem ping, então seria um bloqueio específico de ICMP, de UDP. Pelo jeito ele não funcionou mesmo. Vamos ver globo.com. Nossa, será que tudo? -n, -q1, globo.com. É. Ou é minha internet, ou aconteceu alguma coisa. Vamos testar aqui um outro destino. Galera, vocês vão notar um corte aí no vídeo. Coisas que acontecem quando a gente está gravando. Eu descobri o seguinte, que quando eu testo aqui pelo meu Windows, os tracers funcionam. Quando eu testo pelo Linux, não. Por quê? Porque o Windows deve estar utilizando ICMP e o tracer ele deve estar utilizando o DP. Porque o tracer, quando a gente testou com TCP, funcionou. Fiz um teste com ICMP, funcionou. Ou seja, um bloqueio específico de UDP. Mas, para não ter que regravar isso daqui, eu só descobri aqui uma alternativa que é usando o MTR. E o MTR com esses parâmetros aqui vai ficar a mesma coisa no nosso filtro.
praticamente. Então, quando eu faço a MTR para o Globo.com pedindo para o modo numérico, ou seja, sem resolução DNS, o modo report para ele me imprimir aqui na tela, e com um contador de pacotes, ó, eu tenho uma resposta, inclusive em um tempo relativamente aceitável. Então, se eu calcular o tempo que demora para executar o MTR, eu vou ter aqui um retorno em 6 segundos. Show! E quando eu faço para um host que não existe, então 72.30.20.1, eu tenho esse retorno em também praticamente 6 segundos. A diferença é que em vez de buscar por 30, a gente vai buscar por interrogações. Então é isso, vamos lá. Vamos editar aqui agora o nosso script, só que dessa vez a gente vai utilizar o MTR. Então nano quantidade de saltos, sudo nano quantidade de saltos. E aqui, em vez de ser o traceroute, a gente vai usar o MTR. E aqui continua sendo host. Só que aqui a gente ainda precisa filtrar a nossa saída. Porque por mais que a gente esteja utilizando o MTR aqui agora, então, por exemplo, MTR... Vamos ver o que acontece. A gente tem um start, a gente vai ter start em todos. Só aguardar aí 7 segundinhos. Show. Vamos ver o que acontece quando eu faço para 888. Porque as duas saídas vão ser exclusivas, então vai ser mais fácil procurar pelos 3 interrogações. Se a gente tiver os 3 interrogações é porque a gente teve erro. Se a gente não tiver os 3 interrogações, é porque a gente não teve erro. Então, vamos fazer o seguinte. Se tiver os 3 interrogações, então echo 999, e aí exit 2. E se não tiver, aí sim a gente faz isso. Tail-1 vai ser tail-1 mesmo? Vai ser tail-1, então ponto barra quantidade de salto, só que com sudo e globo.com. Se deu tudo certo, beleza, a gente tem aqui o 8, a gente só precisa arrumar o filtro aqui agora. Então daria para filtrar, na verdade, por um ponto, aí sobrariam uns espaços. A gente está usando o que aqui? O wk-print. Vamos tirar aqui o time. Vamos fazer tail-n1. E vamos fazer aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente faz o cut-d por ponto. E a gente faz um AWK. E aí o print poderia ser. Funcionaria bem. Então show. Então vai ser isso mesmo. Então aqui a gente vai pegar essa saída e só jogar isso aqui para um cut. Então cut-d, o delimitador do ponto. E aí a gente quer a primeira parte. Quantidade de saltos globo.com. 8, maravilha. Se a gente pegar um host que não existe. 21. 999, show, funcionou. Vamos testar aqui nos nossos apps agora. Pode ser que ainda dê um timeout, porque 7 segundos vai estourar o tempo padrão, vai. Então a gente tem que fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Administração, geral, timeouts e aqui monitoramento externo. Está demorando 7 segundos, então vamos colocar como 10 segundos. Atualiza, vamos voltar lá no host nosso. Quantidade de saltos para o YouTube e vamos marcar aqui para testar. 8, funcionou. Já vamos atualizar ele. Já vamos clonar esse daqui. E o Instagram é um que não tinha funcionado. Então, Instagram. E aqui, Instagram. Já vamos testar, obter valor testar. Funcionando também, são 9 saltos. Maravilha! Agora, para o último script, a gente tem a nossa consulta de tempo de resolução DNS.
Então como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu voltar aqui para o terminal. A gente vai usar o bom e velho dig. Então o dig, eu tenho dois parâmetros. Eu posso especificar um servidor e o domínio que eu quero testar. Então eu quero testar o www.google.com no servidor 888. Posso testar o www.google.com no servidor 1.1.1. Então a gente já sabe que a gente vai ter dois parâmetros aqui ao invés de um. E aqui a única coisa que a gente tem que fazer é filtrar pelo que a gente quer. No caso do dig, a gente vai fazer um filtro do egrep, que é o grep com regex, e a gente vai procurar por duas linhas, a linha de header e a linha de query. E por que elas? Deixa eu filtrar aqui e vocês vão ver. Como a saída do dig tem muita informação, quando a gente pega essas duas linhas em específico, a gente já tem tudo que a gente precisa, que é o tempo que levou e se a query deu erro ou não. Então, se tiver o no error, aí a gente sabe que não teve erro. Se for qualquer outro status, quer dizer que a gente teve algum problema, a gente não pode retornar já o nosso erro 9.999. Senão, a gente filtra aqui pelos milissegundos. Show! Como é que a gente vai fazer isso? Nano, consulta dns.sh, barra bin barra bash, o shebang barra bin barra bash, e aí aqui é aquele padrãozão lá. Então, se a minha quantidade de parâmetros dessa vez não for 2, porque eu preciso passar o servidor e o domínio, então a gente vai informar aqui que o uso do script é passando um servidor DNS e um domínio. A gente sai com exit 1 para dar erro. Show. E aqui a gente vai ter então um servidor, que vai ser o nosso primeiro parâmetro, e também o nosso domínio, que vai ser o nosso segundo parâmetro. A gente vai jogar tudo isso para uma variável de resultado, então dig no servidor, com destino ao domínio, e a gente faz aquele egrep lá, que é isso daqui, o header com query. Show! E a gente vai salvar também o status disso daqui. Então o status vai receber o que tiver dentro de resultado. Só que a gente vai usar um filtrozinho aqui de grep também com regex. Que isso daqui com certeza eu vou copiar e colar, porque faz parte aqui da colinha. O que isso daqui vai fazer? Eu vou rodar ele separado para vocês verem. Então, em vez de eu usar isso daqui, eu usar isso, acabei passando dois pipes, eu só tenho exatamente o tipo de consulta. Então, se eu passar, por exemplo, um domínio que não existe, eu tenho o next domain. E com isso eu vou verificar, né, como isso eu estou jogando dentro da variável status, eu só preciso ver o que tem dentro dela para saber se teve um erro ou não. Esse grep-op, esse P aqui vem do Perl, então eu estou utilizando uma linguagem Perl para melhorar os regex, que aí eu consigo usar, por exemplo, esse barra W aqui e esse interrogação para fazer um regex um pouquinho melhor. Então vamos lá, se no meu status eu tiver qualquer coisa igual a no error, quer dizer que minha query funcionou. Então eu preciso retornar os milissegundos que levou. Então a resposta, melhor, vou colocar aqui como consulta, recebe o resultado. E aí, novamente, a gente vai ter um pequeno regex aqui, que a gente está buscando o query time. E a gente faz o eco dessa consulta. Se não, significa que deu erro. Então a gente retorna nosso código 9.999, sai normal o programa e fi. Pronto. Chmod, sudo chmod mais x, por consulta DNS, e o sudo chown zabix, 2.zabix, consulta DNS também.
Agora vamos lá, vamos testar. 2 pontos / consulta DNS, ele me retorna erro. E eu quero testar o 8.8 e buscar pelo www.felipepadilha.com.br. Ou seja, minha consulta demorou 21 milissegundos. E se eu passar um domínio que não existe, ele já retorna aqui porque vai bater next domain. Maravilha, então a gente já consegue colocar isso daqui para rodar. Vamos só aplicar, tudo ativo. Então vou clonar isso daqui. Resolução DNS para Instagram. A partir do 8.8.8. A gente vai pegar o script consulta dns.sh e vai colocar aqui dois parâmetros agora, 888 e instagram.com.br. Ele retorna alguma coisa em unidade de milissegundos mesmo, a cada 1 minuto. Vamos testar? 14 milissegundos. Show, vamos adicionar isso daqui. Vamos colocar ele também para fazer a resolução a partir do 1.1.1. E você também pode colocar o seu servidor local e começar a comparar se o seu servidor local está mais rápido que os servidores públicos. Então é isso aí para essa aula de scripts e monitoramento de aspectos da qualidade da internet. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima aula.